Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Wagner Giovanni, estamos psicólogo clínico e estamos aqui para dar continuidade no nosso bate-papo de tempos em tempos. Como eu disse no vídeo anterior, no nosso vídeo de abertura, aqui nós vamos iniciar as nossas explicações com relação à ansiedade e depressão. Eu esqueci de mencionar um determinado caso, parece que eu comecei a conversar e não expliquei, não finalizei sobre essas pessoas que usam de má fé com tratamentos milagrosos, remédios naturais milagrosos. E eu gostaria de mencionar uma pessoa lá que se diz médico, com certeza eu acho que essa pessoa não é médico, né? Com certeza, e acho que não pode, né? Eu acredito que ele não seja médico por ele não ter colocado o nome completo e até mesmo o seu CRM para que a gente pudesse fazer uma consulta sobre essa pessoa. O que é estranho são as formas milagrosas e para tratar de ansiedade e depressão precisa de não de um método, mas de uma das etapas, né? Início, meio e fim, para a gente possa concluir um tratamento com sucesso. E é isso que eu venho trazendo para vocês. Sobre esse cidadão que eu achei nas redes sociais, ele tem um poder de persuasão tão grande, mas tão grande, vendendo o método dele, que eu assistindo, eu tive a consciência pesada no final do vídeo dele por não comprar o material dele. Olha o tamanho do poder de persuasão que essas pessoas têm. Então, o tratamento de ansiedade, depressão, não é uma coisa simples. Como eu disse no vídeo anterior, hoje no Brasil, cerca de 35 pessoas tiram a vida através do suicídio por dia. Né? Eu disse, são 20 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade antes do período da pandemia. Hoje, no período da pandemia, nós temos aí cerca de 85 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, eu gostaria, já iniciando, dizendo que, primeiro, eu sei que muitos dos meus colegas profissionais da psicologia, principalmente, alguns médicos que eu trabalho com eles sempre me acompanham, curtem o meu trabalho, me fazem um elogio ali no pessoal ou até mesmo no próprio YouTube, e eu fico muito, alguns terapeutas, né? Eu fico muito agradecido com isso. Mas para esse momento, eu gostaria de pedir permissão aos meus colegas que não me julguem mal, mas eu vou optar em falar de uma maneira mais simples para que todas as pessoas possam entender de uma maneira bem fácil, bem leve, bem suave sobre essa nossa conversa de ansiedade e depressão, que é uma doença, é uma patologia. Ansiedade e depressão não tratada pode levar à morte. Então, é por isso que eu estou aqui. Por ter sofrido também uma crise de ansiedade agora no final do ano, já estou me restabelecendo com esses métodos, com esse método que eu uso, que eu aprendi na academia, né, na faculdade, e venho de ver, aliás, na minha pós-graduação, na minha especialização, e hoje eu venho aqui dividir com essas pessoas, como eu disse, 100% gratuito, não tem nada de, no final você vai ter que comprar uma apostila, no final você vai ter que fazer um Pix aí para mim, não vai ter nada disso não. Então vamos entender essa primeira etapa, tá? Eu já estou falando para pessoas que já teve ou que está tendo uma crise de ansiedade. Não estou falando de um transtorno de ansiedade. Se for um transtorno, mais ainda, tá? Mas para esse momento, a crise já é o suficiente para a gente seguir esses passos e vocês vão entender completamente como é simples esse tratamento. Vamos lá. Primeiro, eu tive uma crise de ansiedade. Ter uma crise de ansiedade, gente, é quase que meio que normal. Possivelmente, mais de 50% da população brasileira vai ter uma crise de ansiedade. O problema é quando nós temos a segunda, a terceira e por aí em diante. Quando a gente tem a segunda crise de ansiedade, parece que abre um portal
dos transtornos no nosso inconsciente e a gente passa a ter uma insegurança e o seu organismo começa a liberar em momentos não propícios uma descarga de adrenalina. Momento que deveria ter sido para um momento de fuga, um momento que você precisa de uma resposta imediata. Quando um policial vai trabalhar, vamos por uma hipótese aqui, um assalto a banco, ele chega, tem troca de tiro e tudo mais, quando ele já vai para essa ocorrência, já há a descarga de adrenalina, ele já vai preparado para se defender e defender a população. A adrenalina é para isso. Peguei um exemplo policial, que acho que fica mais fácil para a pessoa entender o que é um momento conturbado. Eu estou aqui gravando esse áudio tranquilamente, escutando uns barulhozinhos aqui de moto, de cachorro latindo. Minha casa aqui tem um campo muito grande no fundo, então você escuta um bocado de barulho indesejado. Nem indesejado não, até legal, alguns passos, animais, é bem bacana. Então, o que acontece? Nesse momento de tranquilidade minha aqui, do nada acontece uma descarga de adrenalina. Meu coração começa a acelerar, eu começo a suar, transpirar, eu começo a ficar com medo, eu não sei o que. A descarga de adrenalina veio no momento errado. E aí começa uma crise de ansiedade porque eu posso achar que eu vou morrer por causa disso. Então, é mais ou menos isso aí para que você entenda o que é uma crise de ansiedade. E o transtorno de ansiedade é quando isso já está desencadeado. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo. Desculpa. A primeira etapa e o primeiro passo dessa primeira etapa. Gente, a crise já aconteceu. Então, ela aconteceu no corpo. Então, o corpo precisa ser tratado primeiro. É isso que a gente não pode confundir. Porque em outras etapas eu vou justificar isso muito claramente. Primeira coisa, aconteceu uma crise de ansiedade. Procure imediatamente um ótimo médico. Não existe outra forma. Se porventura você tiver uma crise e você for para uma unidade de atendimento, uma UPA, um pronto-socorro, a unidade de atendimento imediato do seu plano de saúde e tudo mais, você vai ser medicado e você vai sair de lá bem. Isso é certeiro, ok? Principalmente se o médico for bom. Eu estou falando de bons profissionais. Eu, particularmente, eu acredito que os médicos que trabalham em unidades de atendimento, pronto-socorro, bem como os enfermeiros, os técnicos, esses profissionais da saúde são verdadeiros anjos da guarda. Não tenho dúvida nenhuma, mas nós temos que entender que esse médico que te atendeu, ele é especialista para esse tipo de atendimento imediato e ele vai te trazer uma resposta imediata. Você pode ou não ficar um período em observação e vai tomar alta. Isso não é a procura médica. Você saiu da unidade de atendimento, você saiu da unidade de atendimento, de pronto atendimento, no máximo em 24 horas, no pior das hipóteses, em 48 horas, procure um médico da sua inteira confiança. Para um tratamento, para que não desencadeie um transtorno de ansiedade, para que não te leve a uma depressão, você não pode ir somente em uma unidade de atendimento, ser medicado, vir para casa e achar que tudo está bom, porque não está bom. O seu corpo já deu o primeiro sinal. Então você precisa. O que eu fiz? Quando eu tive a minha crise de ansiedade, na primeira crise de ansiedade, eu fui à unidade de atendimento, fui muito bem acolhido, eu fui 2 vezes em menos de 24 horas, logo que em seguida eu tive que procurar um médico. Qual médico procurar? Eu não posso, até como profissional da saúde, procurar qualquer médico. Imediatamente procurei o meu médico particular. Ele é otorrino, não é a especialidade que se trabalha ansiedade e depressão, mas é um médico da minha confiança. Procurei, ele me atendeu e ele me encaminhou imediatamente por eu ter tido algumas alterações cardíacas
a um cardiologista. Ele poderia, e eu também poderia ter ido a um clínico, a um psiquiatra, sem problema. Se eu tivesse na casa dos 60 anos para cima, eu poderia ir a um geriatra sem problema. O meu médico, que é um excelente médico, que é um otorrino, desculpa, ele me indicou de cara um cardiologista. Então, o primeiro passo, procure um ótimo médico para iniciar um tratamento. Eu tive a oportunidade eu não vou citar nome de médicos, o meu objetivo aqui não é fazer propaganda para ninguém, não é vender nada, não tem nada casado aqui, é só explicar para vocês mesmo o que a gente precisa para a gente vencer a ansiedade e depressão, principalmente a ansiedade, o mais rápido possível, em tempo recorde, sem perder saúde, sem nada. Fui ao encontro do cardiologista, eu tive um atendimento de 1 hora e 40 minutos. Foi um check-up completo. Por sorte, eu já tinha feito alguns exames de sangue recente, por ter procurado um médico de rotina, um clínico de rotina, e levei para ele os exames e ele também me avaliou. Uma das coisas que nós psicólogos, não gostamos de jeito nenhum é quando a gente encontra algum tipo de profissional, principalmente profissional que não é da área de saúde, que o profissional fala assim: lá no meu serviço a gente é meio psicólogo, a gente escuta, dá opinião, a gente fala, a gente ajuda muitas pessoas. Isso é muito comum. Mas, meus colegas psicólogos, me desculpem, mas esse médico cardiologista que eu procurei, que está acompanhando o meu tratamento, não desfazendo os psiquiatras que eu trabalho com eles, excelentes profissionais, é porque o meu médico particular me indicou esse cardiologista, ele foi um excelente médico clínico, ele foi um excelente cardiologista, e perdoe os meus colegas de profissão, ele foi um excelente psicólogo naquele momento para mim. Ele fez um rapport à altura de um profissional da psicologia. Ele teve a escuta como um profissional da psicologia. Eu posso falar que ele é um seguidor de Carl Roger, onde ele teve uma escuta exemplar, onde ele teve um acolhimento exemplar, sem julgamento e, acima de tudo, ele me mostrou até por ele como exemplo para que a gente possa entender a naturalidade que tem acontecido, as crises de ansiedade, para que eu ficasse mais tranquilo com relação ao tratamento. Eu já estava tranquilo, mas primeiro a gente tem aquele medo, a gente não sabe o que é, né? Eu nunca tive uma crise de ansiedade, até porque uma crise de ansiedade, ela é completamente diferente das pessoas. Então, o primeiro passo, nessa primeira etapa, é procurar um ótimo médico, um médico da sua confiança, para que você possa iniciar o tratamento. Segundo passo, que tem que ser logo em seguida, entrar com a ação medicamentosa em cima do que o médico te receitou. Os médicos são os profissionais, bem como veterinários, bem como os dentistas e, em algumas situações, os enfermeiros chefes em unidade de atendimento. Estes profissionais, somente estes, podem prescrever medicação. Nós, psicólogos, de forma alguma. Eu, enquanto psicólogo, eu não receito nem água de manhã para a pessoa. Posso até falar que é bom tomar 2 copos d'água ali pela manhã, mas se for para escrever para a pessoa tomar, eu não faço isso. Porque não é da minha seara, é da seara médica. E isso tem que ser muito bem esclarecido. Então, esse segundo passo é fazer uso da medicação para que você possa ter uma melhora imediata e seguir os outros passos. Por favor, gente, cuidado com a ignorância, a soberba de achar que nós sabemos mais, não é do que os médicos, não. É do que os profissionais que estudaram sobre as ações medicamentosas. Eu não estou nem falando de remédio, tá? Existe uma diferença gigantesca entre remédio e medicação.
Medicação é uma coisa, remédio é outra completamente diferente. Então, só para vocês entenderem, a medicação que o seu profissional de saúde, o médico, te receitar, siga a risca. Você pode tomar segunda opinião com uma pessoa ou com outra pessoa sem problema. Aliás, você até deve. Eu, pela confiança desse profissional, não tomei segunda opinião, está me valendo, conversamos sobre algumas alterações e isso está me ajudando. E quem me vê hoje na rua fala, não, você não tem crise de ansiedade, você está passando por nada, você está bom demais, o que é isso? E de fato estou muito bem mesmo, porque o método que eu estou desenvolvendo, que eu estou reestudando, né? Não é nada da minha cabeça não. Isso são coisas que nós aprendemos na academia, nas especializações, a gente só está divulgando. Então, para finalizar, nessa primeira etapa desse método que eu estou passando, o primeiro passo, um excelente médico. Isso é fundamental. Ele vai te passar o que é, por que é, ele vai ter uma conversa. Por isso, um excelente médico. Segundo passo, entrar com ação medicamentosa. E agora nós vamos passar para a segunda etapa desse tratamento. Nós vamos entrar por ordem alfabética, mas isso vai ser no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, espero que tenha entendido que teve a crise de ansiedade, médico, medicação em primeiro lugar. Grande abraço!